Peraí, tá todo mundo lá já. Tá. Tem uma tela aqui escrita assim: This meeting is big. Isso. Que eu Clica ponho? no OK. Got Got it. it? Got it? Got, got it. Eu vou ter que aprender inglês com esse trem. Não vai ter cabimento, É, não. é porque Tem isso em agora português, não? esse podcast nosso ele é troglodita, ele fala várias línguas. Voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje vamos falar da segunda encarnação em séries live actions de The Chick, série que tem 2 temporadas disponíveis no Prime Video. E para falar dessa série pirada, maluca, translocada, eu trouxe aqui os meus amigos Fred. Opa, salve, gente. Devas. Saudações, vida longa e próspera. E ela, que é a caloura da vez, Camila. Fala, meu povo. Boa noite. Bora falar de The Chick. Vamos abrir com a pergunta que eu sempre pergunto todo podcast. Vocês gostam da série The Chick? Olha, então, eu comecei meio ressapiada quando o Devos indicou, confesso. Mas, assim, eu tô assistindo pela segunda vez em menos de um mês, a primeira e a segunda temporada. Então, acho que eu devo ter gostado. Eu, particularmente, achei a melhor série de super-herói dos últimos séculos. Já que você quer piada, os caras colocaram a Marvel no bolso, tá bom? Bom, eu sou suspeito também, que eu fiz, inclusive, a indicação para a gente falar dessa série, porque eu sou simplesmente apaixonado com The Tick. Eu acho que tem tudo que eu queria ver numa série de super-herói, tem ali, e vamos falar mais dela ao longo do episódio aí. E você, Joacélio, o que você achou? Cara, faz tempo que eu assisti quando saiu, cara. E foi uma série que eu assisti com o meu sobrinho Joel durante a pandemia. E a gente assistia 2 episódios todo dia de noite, assim, ficava dando risada no quarto lá. Minha mãe ficava perguntando, por que esses meninos estão rindo? Que bobagem é essa? Mas aqui, sinceramente, gente, foi sensacional, porque eu particularmente eu conheci o quadrinho, mas eu não li. Eu sabia que era um personagem de quadrinhos, mas eu não cheguei a ler, porque milhões de coisas você deixa sempre para depois aquilo ali. E como eu já sabia que era uma comédia, né, eu não investi na leitura. Mas naquela de sentar na frente da televisão e dar uma zapiada, falei, até porque os episódios são menores do que os normais, né, nos streaming, né? Um pouco mais de 30 São minutos e tal. curtinhos. Não, é menos de 30. Exatamente. Aí eu falei, deixa eu ver esse troço, cara, e os caras me pegaram e eu achei absolutamente genial. Bom, o que eu acho legal no Tiki é que ele te pega de várias formas, assim, né? Você começa assistindo, achando que é uma coisa, e a série vai acrescentando camadas, cara, que eu acho fora de série. Eu acho que a primeira grande pegadinha dela é que acho que até talvez no 3º ou 4º episódio, você não sabe, né, se o Tiki existe de verdade ou se é só uma coisa, né, na cabeça do cara, né? Porque o Arthur, né? Você não sabe se o Arthur está imaginando, porque o Tic nunca aparece para ninguém. E eu achei essa jogada muito bacana, cara, porque brinca com a gente, inclusive, né? Assim, será que é o Arthur que consegue fazer isso tudo, né? Porque eu assisti sem ter, eu sabia que existia o quadrinho, mas eu não sabia nada do quadrinho. Então, e aí e a série, ela te induz a pensar isso, né? Porque o tempo inteiro fica toda a família do Arthur toda falando que ele tem problema, que ele imagina coisa, que ele tem mania de perseguição. Aí você pensa assim, pô, o cara desenvolveu um superpoder e está projetando isso numa imaginação louca ali, até o episódio que, pô, você tá vendo ele aqui? Tá aqui no... Claro que eu tô vendo essa coisa azul enorme. Mas a irmã dele, o momento que a irmã dele fala com ele que é óbvio que ela tá vendo ele. Aquilo ali já te dá o cartão de visita, né? Ali você já fala, porra, isso vai ser do caralho. Aquilo é muito bom, cara. Aquilo é muito bom. Porque eu tô até rindo muito aqui, porque até aconteceu uma situação engraçada. Quando eu comecei a assistir, eu fui um pouco cética.
Porque eu vi toda aquela construção, eu falei, nossa, é mais um clichêzão. O menino passou por um trauma na infância, né? E até então, igual você disse, o tique, ele some quando aparecem outras pessoas. Aí eu fiquei aquela coisa, ai meu Deus, mais um alter ego. Nossa, vai ser muito chato isso. Quando ele fala com o tique assim, não, tique, ela não consegue te ouvir, ela fala, não, eu tô te vendo. Eu pausei, dei um grito, mas eu ria. E mandei mensagem pro Augusto. Você tá zoando que ele não é imaginário. Eu falei, meu Deus, não acredito. E eu ria. A partir dali, eu fui um episódio atrás do outro. Eu não conseguia parar. A melhor sacada de todas até hoje, assim. Foi muito, muito bem construído. E eu vou falar com vocês ali, assim, se apaixona pelo personagem, né? Porque a simplicidade dele, ele é muito simplório, né, cara? Ele é um cara, nem o Super-Homem é tão gente boa igual ele. Inclusive, a marca registrada, assim, que não pode passar batida, é aquele negócio dele gostar de abraçar o cara. Não, tem que abraçar o cara, aquilo é muito legal, cara, sabe? Ele abraçar o Arthur, assim, não, a melhor coisa do mundo é abraçar você. Quase mata o menino, mas é muito legal aquilo. Mas aí que entra a coisa, assim, né? Que o tique, a tradução seria o carrapato. Cara, ele é chato igual um carrapato mesmo, cara. Ele é insuportável. O cara é grudento. Pelo amor de Deus. João, mas o carrapato daquele eu queria, viu, cara? O cara é gente boa demais. Eu achei sensacional a sacada do personagem, assim, como ele é simplório. E, assim, as anteninhas, cara, as anteninhas é impagável. É impagável as anteninhas. Porque ainda é o ponto fraco dele, né? Aquele momento que ele luta lá com o Overkill, que o cara segura ele pela antena. E ele começa a gritar, ai. Que primeiro o Overkill sai na porrada com ele e joga uma bomba nele, né? Ele olha uma bomba e pô, explode a bomba. Ele decola pro teto, volta e acha tudo normal, né? Fala assim, pô, não aconteceu porra nenhuma, era só isso que você tinha que fazer. Aí o cara pega ele pela anteninha e começa a rodar ele. Aquilo é impagável. Sem contar que a sequência, para mim, também é das mais espetaculares que eu já vi, né? Que joga ele pela janela e ele despenca, inclusive é o final de um episódio para o outro, e ele agarra no maço da bandeira dos Estados Unidos. Eu vejo aquilo é muito genial, cara. Até ele espatifar lá embaixo, é muito legal. Não, e tem umas coisas interessantes nisso que vocês falaram, né? Primeiro, que a Camila coloca a questão do clichê, né? O tique é um clichê atrás do outro, e eu acho genial como que ele desconstrói os clichês, né? Assim, ele joga o clichê na sua cara para depois falar assim, não é isso não, bobão. Ele fica o tempo inteirinho, quer dizer, tem o Overkill, que é o Batman, né? É o cara que ele é frio, ele é insensível. Aí, lá na frente, eles comemoram a vitória fazendo dancinha, cara. Aquilo ali é maravilhoso. O barco, né? O barco, nós precisamos Isso, comemorar, o barco. nós temos que fazer aquela coisa. Que coisa? A coisa. A coisa é uma música de discoteca, uma música eletrônica, e eles vão dançando, gente. É muito legal. Não, e aí vem o barco, né? Quer dizer, o barco, você acha que o barco tem uma relação amorosa com o Arthur. Mas você vai ver depois, vai explicar que não, que ele tinha uma ligação com o cara anterior, que não tem nada de amoroso. Assim, o tempo inteiro ele fica falando assim, você está achando que é isso? Não é isso. Isso é muito bom na série, cara. É muito, muito legal como que ele vai brincando com essas coisas. E o Joá fala do nome, né? E é um trocadilho que só funciona em inglês, né? Porque além de tique ser carrapato, tem o lance do tique mesmo, né? Que eles brincam com isso, né? Que é para assim, é o tique, tique, você tem um tique e tal, que é a coisa do tique nervoso, né? E o Arthur, no início, tem um tique, que eu não sei se vocês separaram nisso. É verdade. Ele piscava. Né? Verdade. Então, assim, ela vai julgando. O que eu acho maravilhoso na série é isso, é como que ela
joga com o seu tempo inteiro e te joga para um lado e para o outro. Você acha que está entendendo uma coisa e não tem nada a ver com aquilo. Eu acho isso sensacional na série. Até uma coisa que vocês estavam comentando, até que o Augusto comentou, que a cena dele caindo e todo um diálogo interno. Eu adoro. Para mim, uma das melhores partes é esse diálogo interno do Tic. Ele vai narrando a própria história. E essa sensação de você cair, qual a posição correta de cair em pé, você deixa o corpo, você solta o corpo. E é interessante, porque eu fui pesquisar a HQ e existe essa cena dele caindo e pegando o mastro. Tem, eles deram uma adaptada, mas é muito interessante, porque a briga acontece realmente no apartamento, mas com ninjas. Ele sai pela janela e cai, ele planeja, olha, o mastro, esse é aquele momento que você pensa, olha, essa é a minha saída de pousar em segurança, eu vou agarrar o mastro, e ele passa direto com o mastro. E é sensacional. Aquilo é genial, você tem, igual o Fred está falando, você tem a sensação que o Homem-Aranha segura no mastro, dá uma pirueta e volta, né, o Capitão América, e todo mundo segura no mastro. E dá uma pirueta, né? O Demolidor faz isso, ele passa direto. É o mais genial, é isso, que ele já passa lotado. E a bandeirinha dos Estados Unidos é um barato, gente. Isso me lembra uma vez que eu tava no ônibus, e aí o ônibus deu uma freada brusca, cara, e eu caí pra trás. E não sei o que aconteceu, cara, mas eu vi tudo em câmera lenta. Eu fui caindo devagarzinho pra trás, assim. Uma sensação sensacional. Você caindo em câmera lenta, daí você percebe que você tá caindo no meio de dois bancos, no meio da perna de duas mulheres. E aí você tá lá no chão, assim, querendo rir, porque a sensação de cair em câmera lenta foi sensacional. E você olha pro lado, tem duas mulheres bravas olhando com a cara feia. Que você tá esborrachado no chão lá. Invadiu o espaço das pernas dela e você não podia rir, eu não podia rir porque tipo, desculpa, achei maravilhosa a sensação de cair para trás em câmera lenta. Ao mesmo tempo eu não podia rir porque senão, nossa, a mulherada deve dar um cacete dentro do ônibus, né? Aí eu só levantei, desculpa, aí eu já segurei de novo, falei, nossa, que divertido que foi essa câmera lenta. É divertido mesmo, cara, e essa queda dele lá é interessante porque já tinha tido a queda, se eu não me engano, antes tinha a queda do Traça, né? Do Arthur, quando ele cai tentando acionar as asinhas e bate em cima do carro. Me parece que isso acontece, se eu não me engano, acontece antes da queda do Tic. Mas tem algumas coisas assim no seriado e nos episódios que quando eles enfrentam a senhora Poeira lá, e ela sai na porrada e o olho dela pula pra fora. Sensacional. O Tic vai falar assim, ela arremessa o olho de vidro. Ela arremessa os olhos de vidro. E ele fala que na simplicidade, ele não ri do negócio, ele acha aquilo normal. Né? Não, ele acha tudo sensacional, né? Eu acho barato isso. Ele fica assim, o tempo inteiro maravilhado com tudo, cara. Isso é muito massa no personagem, né? Não é essa simplicidade dele, assim. E outra coisa, né? Eu não sei nos quadrinhos, mas na série não dá origem para ele. Fica isso no vácuo, né? Sim. Tem 3 versões diferentes. Né, porque no quadrinho ele foge do hospício e ele não lembra o que existia antes. No desenho animado ele vai para uma convenção de super-heróis, chega lá, ele explode tudo, os caras dão um prêmio para ele de primeiro super-herói para mandar ele embora de lá. E teve uma série de TV que durou 8 ou 9 episódios em 2001, dá pra achar no YouTube, que ele atormentava uma turma num posto de gasolina. Ele ficava em cima do posto de gasolina dando super-herói, aí os caras inventam que ele tem que ir pra cidade, salvar a cidade pra se ver livre dele. É uma origem diferente. Ele é um verdadeiro carrapato dessa sequência, porque, igual você tá falando, talvez eu não tenha visto essas outras séries. Eu não tinha pensado ele nesse carrapatismo, não, essa chatura dele, não. Não, e realmente, ele é muito chato. Eu estava lendo o número 1, a primeira página do gibi é ele dentro do manicômio, preso na camisa de força.
E até tem uma cena, acho que na segunda temporada, que ele está num beco esperando o Arthur sair do cassino, que ele fala, fica parado, não tem nada para fazer, as anteninhas batendo na parede, desesperado. Isso. Ele é imperativo. No manicômio ele fica assim, tédio. Mas que tédio! Nenhuma musiquinha de elevador, nenhuma terapia de eletrochoque, eu tenho que fugir daqui. É incrível isso, é das melhores sacadas. E você já abre o gibi assim, não tem como você não querer continuar buscando a história dele. É muito, muito interessante isso. E tem um personagem marcante que é assim, sensacional, igual o Fred já colocou, que você acha que é o Zé Ruela, e depois o cara tem uma participação especial, que é o cara sem teto lá, né? O vizinho dele que mora aqui. Tim Foy, o Kevin. Nossa! O cara com aquele capacete de papel alumínio. Aquilo é genial, cara. E ainda tem um diálogo lá com o Tique, que o Arthur chega em casa e o cara tá tomando banho. Que porra é essa? Cara, você conhece o cara e nunca deixou o cara entrar na sua casa? Aí eu falei, não, mas ele não tem casa. Eu não tenho casa, mas eu tenho escritório. O cara responde para ele, né? E o cara, o Tique fala com ele, você sabia que tem pessoas que não conseguem uma casa mesmo quando querem? Aquilo é muito legal, né? Não, e é massa isso, né? Porque você vê, o cara, ele conhece amigo, mas é aí que o Tique te pega, né? Pô, mas se ele não tem casa e aqui tem uma casa, por que ele não pode ficar aqui na casa, né? Eu acho muito bacana esses detalhes do Tique, assim. Inclusive, ele no escritório, que é um negócio gigante, né? A cabeça parece até aquela cabeça daqueles camaradas do X-Men. Como é que chama aqueles caras, Jocelyn? Aqueles personagens lá que são... As sentinelas. Os sentinelas. É uma cabeça de um sentinela, né? O escritório do cara. E eu falo, por que você não mora aqui? Mas aqui é meu escritório, aqui é onde eu trabalho. É muito simplista o negócio. É muito legal isso, cara. Não, é muito bom a mesmo. Própria origem do Arthur, né? Quando tá lá esperando o pai dele, caiu a nave dos 5 lá, cai por cima do cara e mata. Aquela origem é muito legal, cara. Porra, é tragédia pura, mas você fica rindo do negócio. O cara tá ali esperando abrir a porta do carro e a nave cai na cabeça do cara e mata o cara. Aquilo é muito... A sacada é muito, muito, muito legal, porque ainda vem o terror, né? O terror ainda vai lá e toma o sorvete dele. Que, aliás, é um personagem absolutamente à parte, né, gente? Sinceramente. Aquele cara ser um baterista foi o negócio mais do caralho que eu já vi em qualquer coisa de super-herói, cara. Aquilo é fantástico. Ele querer ser um baterista, né? Exatamente. Que a única coisa que ele queria de verdade é ser um baterista. E assim, e a discussão dele com a Alexa. Gente, aquilo é muito legal. Aquilo foi fenomenal para mim. É uma coisa besta, mas assim... Não, é sensacional por causa disso mesmo. Toca uma música sinistra agora. Alexia, toca uma música sinistra. Não, e que eu acho massa isso, né? Assim, essa coisa dos vilões, né? Também em si, você vê que a Miss Lynch, né? A Senhora Poeira. Primeiro que é a gozação em cima de por que ela acumula poeira, né? Nossa, você viu aquilo, cara? Aquilo é o máximo, cara. Porque ela tem eletricidade estática, aquilo é muito bom, cara. Quando ela chega em casa, depois que ela toma um banho, o cabelo Não, e olha que coisa incrível, quer dizer, o nome dela não é assim, moça elétrica, não é nada disso. É senhorita poeira, cara. Que é sacanagem, que ela não tem um nome, né? E que eu acho bacana isso, né? Eles não têm, tirando os heróis, vamos dizer assim, profissionais. Não, o Tique sim, mas os heróis profissionais. Os 5 lá, os 5. O Arthur não tem nome de herói. Ele é Arthur o tempo inteiro do episódio. Só tem um momento lá que eles chamam ele de... aliás, se eu não me engano, é o terror que chama ele de o menino traça. Isso. Ele é uma mariposa, não tem nada a ver. Não, mas é uma traça mesmo, né? Originalmente, eu acho que ele é uma traça, o nome coisa. Então, assim, é bacana isso, né? Que eles usam, inclusive, dessa coisa dos nomes, né? O
cara, o escracho, né? Que em inglês é overkill, né? Sei lá que traduzido para escracho em português. Está com cara de coisa do quadrinho. Mas quer Isso. dizer, então assim, tem umas coisas legais disso. O tempo inteiro ele vai julgando e eles agem com muita naturalidade, né? O tempo inteiro. The Tick e Arthur. Você pode até na hora que eles anunciam, né? Como a dupla de heróis. O Arthur não tem o nome de herói. E o sonho dele é ser o herói, né? Então, ele é Arthur o tempo inteiro. Eu acho que tem essa sacada da série, né? Ele não deixa de ser... Ele continua sendo Arthur mesmo com Não, aquela roupa, aquelas coisas todas, né? o Fred, galera, outra coisa que você está falando com relação a esse negócio dos nomes, é o cara gigante lá, o homem grande do... que é o homem grande, o homem grande, o gigantão, era o homem grande não sei o quê, esqueci agora qual que é o termo. Era o cara gigante lá que fica andando pelado, né? Óbvio, porque cresceu, arranca a roupa, rasga, né? Não é o contrário do resto. Aquilo também é muito legal. E o Superior, né, bicho? Que é uma peça à parte, né? Sim. Você estava falando aí do Arthur, o Tic também é só The Tic, né? Porque não é mais ninguém sem ser The Tic. Por isso que e o Arthur é tão pessoa comum que até a profissão dele, ele é contador, cara. E nos Estados Unidos, quando você quer zoar alguém na mídia, o cara é contador, velho. Exato. É porque tem uma coisa do Arthur que é legal, que eu sempre achei, por conta do desenho animado, que o Arthur era um coelho. Aí, aquelas orelhas, né? Verdade. Aí eu ficava assim, mas peraí, o Arthur, por que um coelho tem asa? Daí na série resolve, você entende que ele é uma traça, né? Não é um coelho. É uma mariposa, né? Um trem assim. Uma coisa que eu achei legal também, que depois eu vi no desenho, primeiro que eu tenho quase certeza que eu já assisti o desenho alguma vez na minha vida, porque não me é estranho, assim, mas essa questão da série ter mudado essa questão do Arthur, né? Porque, pelo que eu vi no desenho e na HQ, o Arthur, ele compra a roupa e pede demissão do trabalho, fala, não, vou ser super-herói. Aí já na série não, ele fica nessa dúvida, eu vou continuar com a minha identidade secreta, vou levar minha vida normal, pagando minhas contas, vou ser super-herói quando for necessário. E não, na série não, é o Tic que encontra a roupa para ele e leva para ele. E é uma roupa toda cheia de aparatos. No desenho não, ele é realmente uma roupa toda branca. Muita gente fala, o coelho. Tem essa questão da dúvida se era um coelho ou não. Tanto que na série, quando a Miss Lynch tira da caixa, lá o capanga dela fala, nossa, mas que roupa estranha de coelho. Não, tem essa duplicidade aí que eu achei legal demais. E essa mudança, né, de ser o Tic quem encontra e leva, Tic não, né, o destino leva a roupa pro Arthur. E para mim foi incrível, né? Eu até acho errado quando ele fala assim, você é a laringe, né, o cérebro, eu sou a força. Se você for analisar a série, o The Tic é o coração da série. Sim, a força é a parte. Ele traz umas verdades ali para o Arthur, é ele que põe o Arthur para frente. Eles falam que o Arthur que é responsável por ficar ali no ouvido do Tic dando as orientações. Não, é o Tic que coloca o cara para frente. Não deixa mesmo. O cara, deixa a peteca cair. Então, assim, o Tic é muito mais do que uma coisa cheia de músculos ali, gigante, azul. É o coração ali. Sem a sagacidade dele, acho que não teria nem sentido a existência do Arthur. Mas eu não usaria nem o termo sagacidade, não. Eu acho que é porque ele é muito simplório mesmo. Ele acredita mesmo no destino, ele acredita na lei, ele acredita... Ele é tão simples no óbvio, né? Como ele diz. Como é que você não consegue uma pessoa... Você já sabia que tem uma pessoa que não consegue com uma casa, mesmo querendo ter? Quer dizer, quando ele fala isso para mim, eu falei assim, cara, como é que a gente não fala isso assim, né? E ele entende isso porque assim, é um absurdo isso, e no entanto todo mundo lida isso com a coisa mais comum do mundo. E ele sempre coloca o Arthur para frente, não só o Arthur, né? O próprio Overkill, que ele fala com o cara lá, conserta o cara, né? O cara era um assassino, psicopata, todo cheio de ódio e tal, e ele conversa com ele e acaba dando durante um bom tempo, né, ele consegue controlar o Overkill com relação aos assassinatos. A mesma coisa ele faz com a Dot, né, com a irmã do
do Arthur, que ele coloca ela para frente, assim, convence ela de que o Arthur é um cara, que é o destino, que o cara é predestinado, que existe isso mesmo, né? Que você tem que fazer a coisa certa. Isso, para mim, é genial. E o que uma coisa que o Fred levantou aí, a quebra dos clichês, né? Todos comentamos agora do Arthur ser um contador, né? Aí você fala assim, não tem mais babaca do mundo o cara ser um contador, né? Hoje em dia e tal. Mas a importância que se dá ao contador na segunda temporada, quando ele começa a mexer com a burocracia lá do departamento, cara, aquilo é papel pra caralho, e tudo tem que assinar e não sei o quê, aí ele torna-se o pica da galáxia naquele momento, né, cara? Que ele tem que resolver tudo e resolve, né? Muito legal. Não, e a mulher apaixona com ele, né? Ele falando dos formulários e a mulher louca lá. E ela tem uma irmã desesperada. gêmea, né? Que é o contrário dela, e aquilo é ótimo. Não, e eu acho legal, porque se você para pensar, né? Ela e a irmã é meio que o Arthur e o Tic, né? Ela é Isso. toda inteligente, toda ali, e a outra irmã é toda fortuna, toda que vai para a A luta e tudo segurança, mais. exato. Então eu acho muito bacana isso. Quando uma delas vai no apartamento fazer a sindicância lá, né, do QG, aí o Tique vira para ela, peraí, você é a que eu gosto? Você é a gêmea que eu gosto? Porque ficou isso, ele registrou assim, não tem nome, mas uma delas eu sei que eu gosto. E assim, gente, eu ria. Ele é incrível. Tem uma sacada também, que é do terror, que é a coisa que a gente fala, do clichê, que assim, é tão clichê que você racha de rir, né? Que o Arthur, onde está o terror? No coração de todos, né? Aquilo é muito bacana. No coração de todos, gente. É muita obviedade, mas é muito legal, cara. O fato do terror se esconder também na igreja mãe sagrada da infinita miséria. Igreja mãe sagrada da infinita miséria. Os caras são muito fodidos. E eu vou lá com vocês, na hora que ele vai para o pau lá com a bateria, que ele vai tocar a bateria e ele chama o cara para o professor, né? Eu não assisti aquele Slash mesmo, que é o filme do baterista. Joá? Não sei, não vi. Não, você viu não, sim. Não. Splash. Splash. Que o professor é um cara assim, obstinado, cobra a situação do cara, põe o cara para nunca que tá bom, que o cara tá batendo a bateria. Ele vai lá e chama o cara fala com ele, começa a gritar com ele, toca, não sei o que, está faltando isso. Ele rebenta a bateria, faz um solo espetacular e vira pro cara, leva ele pra masmorra, que ele não tá me mandando direito. Pode torturar ele lá de novo. E tem aquele personagem que é o professor. Oi. É Whiplash. Whiplash. E tem o professor lá, que é o que desenvolve o problema lá para destruir o Superior, desenvolve o Karamazov. Gente, aquilo também é sensacional, cara. O cara diminuir, né? Enquanto o outro crescia, o dele, ele reduz o tamanho. E o Tic brinca com aquilo o tempo todo, né? Que é o grande e o pequeno homem. É muito legal. Eu vou falar com vocês, gente. Há muito tempo que eu não vi um negócio. Aliás, muito tempo não, porque a gente assistiu aquele da DC, o Pacificador, e que eu rachei de rir, passei mal de rir daquilo. Mas o The Tick foi assim uma surpresa muito agradável. Os caras fizeram um roteiro muito legal e convincente, né? Os personagens e os atores também, eu achei que os caras foram muito bem, muito bem. O Peter Serafinovich, não é isso? Que é o Tetic. Cara, o cara, eu estava falando com o Joá e eu fiquei puto com o Adão Negro, com o Senhor Destino, o cara carregando o capacete debaixo do braço o filme inteiro. E esse cara fantasiado, e você vê ele, não precisa, assim, você sabe quem que é o ator, não precisa desse recurso, né? E foi assim, fantástico, cara. Eu achei que, aliás, depois eu fui pesquisar e vi que já cortaram a série, né? Cancelaram, né? Sim. Terminou a segunda temporada com muita coisa em aberto, que o Tiranossauro Ossos, né? O chefe lá, do general-chefe lá,
tem um monstro dentro do peito dele lá, você lembra que termina a segunda a gente não temporada? sabe se aquilo é um buraco negro e tem, Parece um alienígena, né? tem um espaço ali dentro, né? Parece que é uma contenção de alguma coisa, né? E tem, claro, Isso. com tentáculo, porque todo alienígena, né, que se É, preza tem que ter tentáculo. é tipo isso. Pois é, uma das coisas que eu acho também, assim, que a gente tem que falar disso é a nave, né, gente? Como é que é? O O barco. Overboard. O O barco. barco. É. Aliás, não pode falar nave, né? Porque isso já é É um a gatilho. sacada, né? É o gatilho. Gente, um barco que não pode ser uma nave. Aquilo ali, você não pode falar dos irmãos que voavam. Gente, aquilo é genial. É. Quando você acha que o problema do barco era o cara lá, não, ele tem um problema pior ainda, que é ele não dar conta de ser um avião, né? Ele só consegue ser um barco. Aquilo é muito bom, gente, aquilo é muito bom. Sim. E o curioso também é o seguinte, eles são, tanto ele como o barco, como o Overkill, eles são renegados pela GMS lá, né? Eu esqueci o nome daquele troço. Mas eles ficam lá no porto sossegados, sem problema nenhum. Eles não ficam escondidos, não, fica lá. Chega um, chega outro, só tem a barreira para não entrar, mas tá lá na beirada do porto, sem problema nenhum. E tem os drones da Aegis, né? E como que você não vai perceber que tem uma nave daquele tamanho, parada no cais? É uma coisa muito louca. Mas eu acho que até isso, assim, eles jogam, né, com a estupidez da coisa, que eu acho que tem... Eu posso estar confundindo, mas eu acho que tem um negócio que é assim, não, mas é só um barco, tipo, enquanto ele está dentro d'água, ninguém vai reparar que ele é aquela nave. Ele é só um barco, né? Não é nada além de um barco. E aquela coisa, assim, né, deles estarem dentro do barco, né? Então é muito legal aquilo também, como é que eles jogam com isso, né? E a relação que ele estabelece com todo mundo, e o Tiki dando conselho para o barco, para resolver os problemas dele. Aquilo é muito bom, gente. Tem a sequência deles fazendo o painel holográfico lá e o Tiki enfia na mão lá para poder passar, para poder ver o que era aquilo. O cara, eles pegam lá o Ramsés, né? Pegam o Ramsés e levam o Ramsés para lá e coloca lá o soro da verdade no Ramsés, mas ele tinha tomado uma outra coisa a mais lá que não dava conta. Gente, aquele Ramsés também, quando a senhora, a Miss Poeira chega lá no quartel-general dele, tem um sarcófago lá, ele vai e abre um sarcófago, a geladeira, é muito ridículo, cara. Os caras, vocês foram muito bons com a bobagem, viu, bicho? É muito legal. A gangue, né, do Ramsés lá também, que é só nego sem noção, né? Os caras. Não, e eles brincam, de novo, né? O tempo inteiro eles ficam brincando com tudo quanto é clichê de super-herói, né? Que é bem aquela coisa, né? A gangue tem que vestir junto com o chefe da gangue, né? Igual a gente tem nas coisas do Batman, que os seguidores do Coringa, agora eles acabaram um pouco com isso, mas tinha isso, né? E eu fiquei pensando se esse Ramsés não era uma referência àquele Ramsés que era do Batman... Do seriado, né? Do Batman do seriado. Eu fiquei até pensando se não King era, Tut. sabe... Isso, King Tut. Eu fiquei pensando se não era uma referência àquilo, porque é tão ridículo quanto, né? Na época. É verdade. A primeira coisa que me veio à mente foi isso mesmo. Os caras estavam sacaneando ali o Tut, porque não tem base, não. É muita bobagem. E é legal, porque é verossímil, né? Os caras têm umas porradas, tem uns negócios assim, mas o encontro com eles lá, quando eles cercam o Detic e o Arthur lá no campo e sai na porrada e o Overkill chega chacinando todo mundo.
Aí é aquelas bobagens, né? Que assim, o cara foge, joga o pneu na cabeça dele, é bem. E o The Tick fica, não, vocês vão atirar, então atire. Vai lá mandando para cima dos caras, os caras dando tiros mesmo, metralha. Você sabe que não vai adiantar nada, mas vai lá, né? Os caras enchem de bala e ele continua. E aquela imbecilidade, né? Na primeira sequência que ele enfrenta os caras, que é ricocheteia e, obviamente, explode o lugar onde ele está. Aham. Meu, gente. E não Que morre é uma ninguém, coisa. e não morre ninguém, né? Porque no final, depois aparece todo mundo da gangue lá e ataca eles do mesmo jeito, né? Não, Continua o e é enfrentamento. uma sacada que tem isso, né? Você tem essas lutas de super-herói e tudo, ricocheteia, para onde que vão as balas, né? Quando elas É, ricocheteiam? aham, Elas somem, né? E ali não, elas batem e saem explodindo tudo, elas voltam, porque elas estão ricocheteando, né? é. Pois é, por isso que eu falo, eu acho assim, eles, por mais que sejam uma zoeira, eles tentaram tornar a coisa o mais próximo da realidade, se acontecesse isso de fato, né? Igual o cara cair do prédio e segurar o mastro e dar uma pirueta e tal, ele desce direto com o mastro, né? Não vai bloquear, né, a queda. Então, assim, as coisas bem interessantes. O Superior também lá com o exército, discutindo com o exército, não podia matar o cara, porque o gigante lá, o homem maior do mundo, o homem grande do mundo, né? Ele Uhum. tinha que... Ele era um cidadão comum, não podia tirar nele, né? Tinha que tentar uma outra. E ele levando aquelas placas de papelão para mostrar. Ei, você Foi está bom. bem? O que você está... Oh, gente, ridículo, é ridículo, mas é muito divertido, muito divertido. E cá para nós, gente, uma das coisas, o Joaceli vai me falar isso com mais autoridade. Você já viu alguma coisa em algum lugar do universo super-heróis onde tem um tráfico de móveis humanos para Ah, não, isso. ultra-ricos? Ai, ai, Tráfico de ai. móveis humanos para ultra-ricos. Aquilo para mim foi assim, eu nunca vi. Isso para mim é absolutamente inédito, cara. Eu nunca. O cara de. Onde você vai com isso? Eu estou precisando. Ele está levando. Vamos ver aqui, levando um abajur. Ai, ai. Não, mas eu tenho que entrevistar, tenho que interrogar o cara. E eu também estou precisando de um abajur. Eu nunca vi, não. É tão bizarro, mas bizarro, bizarro, que eu só vejo duas séries onde se podia encaixar. Batman 66, faria todo Exato. sentido, e Doom Patrol. Faria todo sentido ter também. Não, cara, aquilo encaixa muito bem do patrão. É Encaixa verdade, cara, muito bem. porque eu vou falar com você, e essa eu nunca vi em lugar nenhum, em lugar nenhum. Eu já vi. Mas É, como é uma coisa muito louca, muito nonsense, fez sentido, que foi no Rick e Morty, que há um universo paralelo em ah, que nós somos os móveis e os móveis são as pessoas, os seres. Então, um sofá senta numa pessoa, por exemplo. tá. É Eu uma não coisa. vi. Foi um episódio que ou há essa junção de vários universos paralelos e é muito bacana. Aí eu consegui fazer a conexão, mas ainda assim eu sou muito absurdo e muito assustador aquela realidade na série. Eu vou me corrigir, no Rick and Morty também encaixa bem. Exatamente. Não, e a gente assim ri, acha, cara, mas é muito perturbador aquilo, né? Você Sim, pensa bem, você ficar parado na mesma posição. Quer dizer, e é aí, o que bizarro, acontece, bizarro, né? bizarro. Que hora que você come? Que hora que você vai no banheiro? Sabe? Não tem isso. E aí? Eles vão, se você parar para pensar, eles vão morrer uma hora. Né? Você viu que é bem explicado, inclusive, o negócio não fica no ar. Eles tomam uma droga lá, passam, Sim. né, para os caras ficar daquele jeito, quer dizer, não é um negócio, igual você falou, ué, o cara é um abajur, será que na hora do almoço ele desliga, né, e vai lá e almoça e volta? Pois é, cara. Eu imagino o abajur ligado, o cara tá lendo, daí ele fala assim, ó. Psiu, psiu. É. Aí o cara olha, o que foi? Dá um tempinho que eu preciso ir no banheiro. Tipo isso. Não, doideira, cara. Aquilo ali foi muito doideira. Ele E bizarro voltando no negócio que você falou aí, né, da questão da realidade, né? Que tem um negócio que eu achei também genial, né? Que
o apartamento do Arthur é destruído, né, naquela cena, e fica a Isso, série inteira o isso, buraco no apartamento. exatamente. Eles não consertam, né? Porque primeiro que nem dá ali para ficar. Mas assim, é muito legal isso. Assim, pô, os caras fizeram um buraco, então eu tenho um buraco no meu apartamento. Conviva com isso, né? Outra coisa também que chama atenção, aquela sala de lanche dos super-heróis lá, que tem os croissants e a manteiga Manteiga. nanotecnológica. Cara, eu fiquei tentado a comer um croissant daquele. Toda vez que eu vi o croissant na mão, minha boca enchia d'água. E, e quando a senhora, a Miss Poeira, chega lá, que ela já virou super-herói, né? E ele vai e tira os croissants para ela não comer. Você não merece a nanomanteiga? É muito legal, muito legal. Eu É, gostei demais. eu queria trazer uma coisa, porque acho que foi a única coisa que ficou em branco para mim, assim, que eu realmente não entendi. Vocês lembram que no primeiro episódio Tika aparece com uma roupa, no segundo o Arthur já fala, você tá diferente? Sim. E na Isso. segunda temporada ele começa a soltar uns pedaços e vai jogando na Uhum. descarga para poder mandar embora. Eu não consegui pensar qual que foi a sacada daquilo. Eu tive a impressão. Pode De falar. biólogo vai saber explicar isso. Boa, Fred. Porque Não, pois é. Não, pode É falar, pode falar. Não, é porque eu imaginei, porque assim, eu não sabia que ele era um carrapato. Eu pensei mais num besouro, alguma coisa assim, e ele estava trocando de pele. Agora, ficou no ar, né? Provavelmente na terceira temporada eles iam brincar com isso de forma mais efetiva, dar uma explicação para isso, imagino eu, porque eu fiquei também no ar, como a Camila falou. Fiquei curioso para ver aquele negócio, porque é muito engraçado também ele soltando os pedaços e achando pelo meio da casa. Aquilo é muito legal. Pois é, aquilo ali, eu peguei duas coisas, assim, né? Tem duas hipóteses para aquilo ali. Uma delas é isso mesmo, né? Que ele tá evoluindo, né? Ele está literalmente trocando de pele. Tanto é que ele fica... Ele mesmo já acostumou com aquilo, tipo assim, não sei, está acontecendo isso aí. Eu comecei a soltar o Arthur que fica implicado com aquilo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é que quando você compara o uniforme, quer dizer, que aquele também não é um uniforme, né? Porque ele nunca tira aquela roupa, né? Ele mesmo comenta isso, né? Ele tem um fala. episódio que ele pergunta se ele está pelado ou se ele está vestido. Isso. Então, e a partir do momento que ele começa a perder pedaço, então tudo indica que aquilo é ele, né? É a pele dele ali. E aí passa uma ideia também, assim, que quando você pega a primeira temporada, o uniforme dele é mais grosseiro, né? Na segunda, ele é mais adaptado no corpo, ele fica quase colante, assim, no corpo. Então, na primeira é como se ele tivesse umas placas no corpo. Então, aí, uma coisa também, assim, dele estar se ajustando, né? Dele estar se tornando algo mais, vamos dizer assim, mais suave, né? Ele começa com aquela coisa meio sem entender o que é, e na segunda ele já sabe, já se aceita. Então, acho que cabem duas, pelo menos eu tive duas explicações assim para isso. Eu fiquei pensando desse jeito. Eu não fui tão poética assim quanto você, Fred. Eu fui numa coisa mais da malandragem. Pensei, a roupa do primeiro episódio era uma roupa realmente muito grosseira e muito feia. Uhum. Às vezes o pessoal do figurino pensou, vamos melhorar, mas como que a gente vai justificar? Taca aí que ele tá soltando os pedaços, a gente não precisa justificar nada mesmo. E toca o barco. E aí uma boa saída para essa mudança brusca do uniforme do Tique. Eu diria que foi uma desculpa bem orgânica, sabe? Funcionou bem dentro da história. Vou contar sim. Deixa eu contar uma curiosidade do The Tick. O The Tick tem uma coisa muito em comum com o Hulk. O The Tick só é azul porque na hora do teste de impressão o marrom não funcionava. É? Aí eles pintaram de azul. E aí tem um outro personagem que chama Barry, que também chama The Tick. Isso aparece no desenho animado. E ele tem um escudo que é no formato de um carrapato. E aí ele fica brigando, ele chega pro The Tick, aponta o dedo do The Tick, cara, você roubou meu nome, eu quero meu nome de volta, você não é The Tick. E ele é marrom, que eles usaram exatamente o conceito original.
Isso tem a ver com o Hulk, porque o Hulk originalmente era para ser cinza. Sim. E na hora de imprimir o primeiro gibi do Hulk, a galera meteu verde. E daí eles falaram, agora fica. Então foi uma piada já com o Hulk, né? Agora, se você, voltando à questão do uniforme, se você reparar bem, o segundo uniforme é basicamente o primeiro sem aquelas placas peitorais e a ombreira. Mas Né? Ele tem... deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Até o momento, se eu não me engano, podemos até rever isso aí. No primeiro episódio, ou até o momento que ele é reconhecido pela DOT, ele não tinha as placas. E tem um comentário do Arthur sobre essa questão também. Primeiro ele aparece sem as placas, depois a gente pode conferir. E depois ele aparece com aquelas placas peitorais e tal, e depois no segundo episódio ele começa a achar os pedaços, né? Caído para tu quanto é lado, um pedaço. Ele, opa, perdi isso aqui, não sabia onde que estava, mas pode jogar fora. Mas se eu não me engano, o primeiro episódio ele tá com a malha só, sem aqueles peitorais. Depois a gente pode conferir. Eu realmente não lembro disso. Mas ficou assim, eu acho sensacional o figurino dele também, muito legal a questão do peitoral e aquela pose toda com aquele pé azul, né? O pé grande azul, tem o que o Overkill chama ele de pé grande azul. E ele fica sem saber assim, mas isso é uma roupa minha ou eu sou pelado, né? Não sei, agora eu estou sem. É muito bom. Não, e volta naquela questão que tudo que você fala para ele pensa, né? Ele não simplesmente aceita as coisas, ele fica ali, pô, mas é isso, ele fica processando. Então, ele assim, ele leva a sério, né, as coisas. Ele dentro da loja lá do Secos e Molhados, lá procura, quando o Arthur é sequestrado, aí ele fica gritando o Arthur da cidade, depois tá lá dentro da loja do cara, tomando um café com a mãe do dono da lojinha lá, berrando o Arthur. Pô, você tá assustando os clientes, cara, pelo amor de Deus, para com isso. E outra coisa que eu rachei de rir dele também, é quando ele tomando café, né? Ele põe a cafeteira, serve o café para a galera e bebe o resto. E ele faz isso a temporada, o resto da série, né? Ele só toma café na cafeteira. Toda hora que ele toma café. É muito bom. Não, Augusto, realmente, eu estou vendo aqui, ó, eu abri aqui no Prime, tem o Prime dele aqui. Na primeira aparição ele é todo enrugado, né? E é curioso isso de ser enrugado, porque quando um inseto troca de pele, é mais ou menos assim que ele sai mesmo, sabe? Tá. Então é interessante que ele sai meio amarrotado. É como se fosse uma coisa assim, dele surgiu ali, né? Mas eu estou vendo aqui que no segundo episódio, parece, ele já está com as placas. Exato. Então, acho que o Arthur faz até um comentário sobre isso, mas depois passa batida, aquelas tiradinhas no meio dos episódios assim que não dá muita sequência. Uhum. Outros personagens também ficaram muito legais. Foi o padrasto do Arthur, né? Que é um agente secreto lá. Aquilo também não podia passar batido, não, porque ele com aquele papo de nerd, ele conhecia tudo de super-herói, gostava de super-herói, acompanhava de super-herói. E o cara ele era infiltrado, né, com a mãe dele lá. Depois que o pai dele morreu, ele foi infiltrado na família para poder acompanhar, né, a sequência, porque a família ficou chocada, né, porque a morte do pai foi uma barbárie, né? Um acidente daqueles assim que matou o cara ou afetou toda a família, né? Esse desenvolvimento da família também foi muito legal. E a gente está falando muito pouco do Superior, né? Mas a origem do Superior também foi uma sacada muito legal, né, cara? O do Tunguska lá, né? O meteoro, né? Os caras lá, os pastores de rena assistindo aquilo e de repente sozinho queimaram tudo. É ridículo, cara, mas é uma boa sacada para a origem do alienígena, né? E ele também pedindo, sendo
o Arthur sendo terapeuta dele foi muito legal, falando Não, o que cara, ele devia aquilo ali. fazer. E o Arthur de saco cheio, né? Tipo assim, faz qualquer coisa que você quiser. Aí ele faz, né? Qualquer coisa que ele quer. Ele pega o cara e leva o cara lá para o cara do jornalista lá que ficava questionando, ele leva o cara lá para uma pirâmide no meio da Guatemala, deixa o cara lá assim. Você não pode fazer isso, vai buscar o cara. Tem uma coisa do Tique como um todo que é interessante, é que esse lance da sátira, ele é inesgotável, parece, né? Porque o desenho animado tinha um monte de personagens coadjuvantes que giravam em torno dele ali, que eram muito legais e que você não vê na série, você não vê nos outros lugares, porque a Fox ficou com o direito, sabe? E daí eles não podiam usar. Tá. E isso não foi problema nenhum na série, que eles vão reinventando a sátira de tal forma dos personagens, sabe? Obviamente eu gostaria de ver o Batman Noel de novo, assim, que tem no sitcom. O Batman Noel é muita sacanagem, cara. Sabe, tem muito conceito legal que ficou pra trás, mas no final das contas não fez falta, porque tipo, a mulher porreira é do mesmo nível, né, cara? Não, e o Mago Supremo, que tem o terceiro mamilo, cara. É o olho de fulano das contas, o Tique, olha, mas isso é um mamilo. É isso mesmo. E Ele é muito bom. o Homem Borracha também, né? E o Lagosto Hércules. Meu bicho, e os caras fizeram uns efeitos especiais com aqueles uniformes que ficou do caralho, né, bicho? Sim, sim. O próprio Lagostó Hércules, sei lá, qualquer coisa. Lagostércules, que na verdade é uma mulher, né? Um bicho que tem nojento aquele negócio dos filhotes dela, bicho, pelo amor de Não, Deus. e o pior, né, que é assim mesmo, né, cara? Assim, tem muita sacada legal da parte da biologia ali, que eu achei o máximo. Agora, os filhotes cantando, cara, aquilo para mim, assim, me pegou demais, porque aquilo é muito legal. E aí que tá, né, que é a coisa assim, né? Além dessa coisa da sátira ser inesgotável, o Detic, ele trata de uns temas que são muito sensíveis, assim, e eu acho que ele trata com muito respeito, sabe? Essa coisa mesmo da aceitação. Ele tira sarro, mas ele não tira sarro sacaneando, né? Você vê que ele não sacaneia com as coisas. Isso que a gente falou, né, do sem-teto, quer dizer, ele joga umas coisas, a questão da família, né? A mãe dele preocupada, como que ela interage. Aí a mãe vai entender como que a outra lagosta se sente em relação aos filhos. E a forma como eles vão construindo, eu acho que tem uma construção de personagem muito bacana ali. Você não perde nada, assim, sabe? É tudo muito encaixadinho, as coisas entram assim. Você vê a irmã dele, né, que era enfermeira, né, era assistente lá atendente lá de ambulância, né, e ela quer salvar os outros. Eu acho muito legal isso. E você chamou atenção para um detalhe interessante mesmo, porque são temáticas assim, sensíveis e que, mesmo na piada, não são, elas são colocadas de forma bem sinceras, né? Digamos assim, sem ser escrachado. E ele chama atenção aquilo que eu falo com você, do personagem ser muito simplório. Ele leva as questões básicas com muita simplicidade, que assim, aquilo que você fala, bicho, como é que você não pensou nisso antes? Você está onde que você já não está nem vendo essas coisas mais, né? Muito legal. Eu aprovei e aprovo e faço questão de até pus pilha para a gente fazer esse podcast aí, porque é um negócio que está fora da curva do que a gente tem visto aí, viu? E geralmente a gente não vê ninguém falando disso também, né? Eu, por exemplo, não vi. Gente, vocês estão esquecendo do personagem mais filosófico da série, que é o Meia-Noite. E o Meia-Noite, o cão que passou por todo aquele processo de perda, e ainda me joga um Nietzsche na palestra, questionando a existência de Deus. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu estava esquecendo do Meia-Noite. Pivô de tudo ali, gente. O cara que conseguiu contratar o Superior e fazer todo aquele esquema para ajudar a galera ali. Para mim, foi essa relação conflituosa com o Overkill, né?
Nossa, Ele era apenas ele não era um amigo, né? Ele era era um subalterno, assistente. um assistente, né? O Overkill joga na cara dele, você era só um sidekick? Não, eu era um companheiro, era um amigo, porque o cachorro é o maior amigo do homem, né? Realmente, cara, você estava esquecendo que, aliás, é um absurdo na hora que você olha aquele cachorro conversando com óculos, dando palestra. E escreveu um livro, né? O pior, escreveu um livro, Exatamente, cara. E assim, quem escreveu o livro foi o jornalista, né? Que é o. Porque, igual eu estou falando com você, por mais nonsense que seja o negócio, não é que ele escreveu o livro, ditou o livro, o cara escreveu, né? Não foi um negócio assim. Então, até isso os caras costuraram certinho. Não é o cachorro que escreve. Já basta o cachorro falar, né? E ter uma opinião filosófica lá. Sensacional. Você lembrou bem, viu, Camilo? Estava esquecendo aquele cachorro. Ótima lembrança. Eu tinha esquecido dele também. Camilo mandou bem. Que é de tirar o tampo na hora que você vê aquele cachorro dando palestras. E eu tava vendo vocês falando essa questão da questão de você... O inglês, né? Se você assistir dublado, talvez algumas piadas não façam muito sentido. Teve um nome que eu precisei assistir pela segunda vez para entender, que foi o primeiro herói que gerou a lei de proteção, a emenda, para o herói não precisar se mostrar, né? Que era o Catmandu. Assim, Catmandu, aí foi formando Catmandude. Falei, cara, onde já se viu uma criatividade tão incrível para um nome de personagem? Catmandude. Que, se for pegar na tradução, não faz nenhum sentido, assim, quando você vê. Mas, cara, que nome sensacional para um personagem foi esse, para mim. Falamos de todos os personagens. Uma coisa sobre o Superior que eu vi no quadrinho, na parte final, né, que ele decide que se ele girar a Terra ao contrário, ele consegue voltar no tempo e corrigir os erros. Isso tem no quadrinho, que é uma cena... Mas ele gira no quadrinho? Então, tem uma cena que ele tá no trem e tem um compromisso importante, o Tique aparece do nada. E ele tenta salvar o Tique da linha do trem, porque o Tique cismou que ele está dentro de uma baleia. E que o Superior, que é um outro nome lá, o Caped Wonder, é uma enzima no estômago da baleia que está tentando atacar ele. O que ele fala? Cara, eu perdi o compromisso. Mas se eu voltar no tempo, girando a Terra, eu posso consertar isso. Aí ele fala, melhor não. Eu já fiz isso semana passada. O então, Superior... Ele realmente... o herói, que provavelmente foi baseado no Superior, né, que é o Caped Wonder, que é um Clark Kent do quadrinho lá, ele fala. Então, é uma coisa que ele faz frequentemente. Nossa. É uma coisa muito louca. É porque é zoada com o filme do Superman, do Richard Donner, de 77. Isso. Sim, claro. Que, aliás, foi outra coisa que ficou em aberto, né, quando ele está para a terceira temporada, que ele está pensando em fazer isso de fato, e chega uma nave espacial e ele fica olhando para ela assim, aí corta, né, e a gente fica na expectativa que vai ter uma próxima e parece que não vai ter. Quem sabe com o nosso... Não vai ter. Às vezes, com o nosso podcast aí da Contraída Crise, a gente consegue alavancar isso aí, os caras... Chega no Jeff Bezos lá, né? Ele fala assim, pô... Cai na mão do Abrams. Vamos fazer uma campanha com os nossos 27 ouvintes, para a gente entrar no Twitter e todo mundo twittar, nós vamos conseguir. Vamos espalhando isso. Então, beleza. E nessa cena, só comentando nessa cena final, me deu a impressão ali, não sei, né, se foi proposital ou não, mas que o Superior era um fugitivo. Me deu a sensação que ele, não é? Que ele tipo assim, alguém que fugiu, ou seja, ele não era um herói na origem dele, né? Interessante, não tinha observado. Me deu essa impressão naquela cena, do jeito que eles falam, e falam, tipo, me descobriram aqui, né? Eu tive essa sensação. Ele é chamado por um número, um código, tipo número de prisioneiro, né? Passei essa sensação também. Bom, gente, mas infelizmente a série não vai voltar, mas os risos estão garantidos. Façam igual a Camila, que depois que acabou a segunda temporada, assistiu de novo e para dar mais risada ainda, já está na terceira vez, né, Camila? E bora para uma quarta. Gente, sempre passa alguma coisa despercebido que você percebe na segunda, na terceira vez. É muito bom, vale a pena. Acho que é isso então, galera.
Esse foi o papo do The Chica. Eu queria agradecer aqui a galera que participou, os meus amigos Devas. Oh, valeu, obrigado demais, obrigado, Camila, foi um prazeraço ter você conosco. Fred já é figurinha carimbada e a confraria está aí no universo virtual, não deixe de conferir. Vamos dando os likes, os links e o joinha para a gente dar sequência e brincar com isso aí que é divertido. Fred. Falar de série boa é sempre um prazer, né? A companhia é das melhores, então foi muito bom estar com a Camila aqui para dar um olhar diferente mesmo, que a gente às vezes fica só falando entre gente, né? E é legal ter quem nunca participou até para trazer umas coisas bacanas também. Então, muito bom, assistam The Tick, quem não assistiu ainda, porque eu vou falar com vocês, é genial, vai realmente garantir seu humor. E ela que fez a estreia hoje aqui com a gente, volte sempre, Camila. Gente, obrigada pelo convite, adorei participar. Ter alguém para conversar sobre essas coisas malucas assim é muito bom, porque rir sozinha, ficar conversando para as paredes aqui é complicado, mas a galera saca bem da história e foi muito bom. Obrigada mesmo. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like aí pra gente, recomendar para os amigos, para os inimigos principalmente, joga na cara deles assim, se você quer sacanear coisas, fala da gente. E é isso, a gente volta. A gente volta.